Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as obras, as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade, mas ira e condenação. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos agora em tuas mãos, com os corações e a mente cativa à tua palavra e ao poder do teu Espírito Santo. Rogamos que tu venhas nos dar capacidade de discernimento, de entendimento, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, a mensagem da tua parte. Ó Senhor Deus, que cada comentário, que cada acréscimo, que cada omissão neste instante venha contribuir para a nossa compreensão. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Nós rogamos, não nos entregue aos nossos próprios pensamentos. Fala, corrige, e Senhor, faz conserto em nossas vidas. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus está falando, o apóstolo Paulo comprovando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas havia certa pretensão da parte dos judeus, por serem o povo escolhido por Deus, para revelar-se ao mundo pelos seus oráculos, pelos seus mandamentos. E o povo judeu se achava melhor do que os demais. E o apóstolo Paulo quer falar diretamente a eles, porque achavam que pelo simples fato de fazer parte deste povo, não haveria condenação nenhuma para eles. Estavam livres do juízo de Deus. Então, a intenção do apóstolo Paulo é falar aos judeus. Mas como a palavra de Deus é eterna, ela permanece para sempre. Como ela quer falar conosco ainda hoje? Ela quer falar a todo aquele que, por achar-se religioso, por achar-se bom demais, está livre do poder da ira de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tanto faz se você é judeu ou grego, tanto faz se você é gentil ou faz parte deste povo de Deus, vocês vão ter que responder para ele mediante
aquilo que vocês fizerem. Como vemos pela manhã, o povo dizendo: nossos pais que comeram uvas verdes, e nossos dentes é que embotaram. Resposta da palavra de Deus: os dentes embotaram porque vocês também comeram as uvas verdes. O que quer dizer? Estaria a palavra de Deus preocupado com uvas ou com dentes embotados? A alegação era de que os pais é que pecaram e nós é que somos castigados. E o Senhor então responde: não, vocês são castigados, amaldiçoados, porquanto também pecaram. E nos encerra a todos em desobediência. E todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus, separados. Não é o fazer parte de uma religião, qualquer que seja. Não é o fazer parte de uma igreja. Não é cumprir a obrigação de ir à igreja e agora Deus tem que me abençoar. Não é o simples fato de fazer parte de uma determinada denominação, agora ele vai ter que me responder, vai ter que me ajudar. A pergunta que não quer calar: onde, em que, no que você tem fiado a sua confiança? Na sua religiosidade? No quão você é bom? Ou em Jesus Cristo? Notem, o apóstolo Paulo vai usar aqui uma técnica de retórica, inventando um personagem a quem ele chama homem. Um homem. Um homem. É uma técnica para criar um diálogo. Essa técnica chama diatribes. Lá no capítulo 9 tem uma diatribes. Tem um personagem que ele cria, que ele começa a fazer pergunta e resposta, e nos envolve de tal maneira que você se acha dentro do texto. E ele nos leva ao reconhecimento da grandeza, da soberania e da bondade de Deus, envolvente a técnica. Ele usa aqui a mesma técnica para falar a respeito de um homem, de um comportamento. Cria um personagem para simbolizar alguém a quem ele quer se dirigir, quer exortar e quer corrigir. Portanto, começa ele no capítulo 2. Portanto, portanto está nos ligando ao versículo anterior, que diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, em outras palavras, todos sabem da sentença de Deus. Todos sabem que há um Deus, há uma divindade, um Deus santo, um Deus que está irado contra nós e contra nossos pecados e contra tudo que fazemos. Todo este, portanto, está trazendo à memória, está trazendo à mente isto, conhecendo a sentença de Deus, os que são passíveis de morte, ou seja, qual é a sentença? São passíveis de morte os que praticam tais coisas. Há a lista de 21 pecados que o apóstolo Paulo apresentou na perícope anterior, fruto da nossa meditação na semana passada. Quem é este homem que ele está dizendo? Portanto, olha o que ele diz no versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem. Quem é este homem? Este homem é o religioso, é o santarrão, é aquele que é moralista, cheio de religiosidade, que não engana ninguém, mas somente a si mesmo. Só ele nota, só ele se acha, né? Todo mundo já percebeu, né? Mas ele fala uma coisa e age de outra maneira.
são como sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro horríveis. Tem uma aparência de bondade, de santidade, mas por dentro é podre. São os hipócritas, são os fariseus, os religiosos. A palavra de Deus nesta noite traz uma séria advertência para os tais. Cuidado, amado irmão, amada irmã. Cuidado, querido ouvinte, espectador na internet, para não ser achado como um deles, porque não podem enganar a Deus. Não podem e nem poderão até o dia do juízo. Então este é o tema da nossa mensagem nesta noite. É impossível a religiosidade ou religioso enganar a Deus. A palavra de Deus nos apresenta aqui essas razões, as razões pelas quais não se pode, ou a religiosidade não pode enganar a Deus. Então esse é o tema da nossa mensagem. É impossível a religiosidade enganar a Deus. Por que razão o apóstolo Paulo nos apresenta aqui então? A primeira razão que ele nos apresenta é que o julgamento de Deus é segundo as obras de cada um. É segundo aquilo que pratica as suas mãos. É segundo a prática da sua própria vida. Porque, diz então, portanto, és indesculpável, ó homem, ó religioso, hipócrita, quando julgas quem quer que sejas. Veja que na primeira leitura o pastor leu errado, né? É péssimo isso, a gente fazer a leitura errada. Mas olha o que o texto está dizendo és indesculpável, ó homem, quando julgas, vírgula, quem quer que sejas. Ou seja, quem você for, se grego, se judeu, se religioso ou não, se frequentador de igreja ou não, se presbiteriano ou qualquer que seja a denominação, nós não fomos chamados para julgar ninguém. Porquanto nem o nosso Senhor veio para julgar. Não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O dia do juízo ainda virá. A bem da verdade, o Senhor nosso Deus, o Pai, exerceu o juízo sobre o Filho. Ele o puniu. Ele pune todos, a humanidade, porquanto todos são merecedores do castigo. E Deus coloca então o seu Filho amado, em quem ele tem todo prazer, em quem não se achou dolo, em quem não se achou pecado, santo, perfeito, em todos os seus caminhos. Nenhum mal se achou nele, nem nos pensamentos, nem no coração. Aquele que sonda e conhece os corações, o considera e o reconhece e o exalta como o Santo de Israel, puro em todos os seus caminhos, e o faz nosso representante, e o pune, julgando a todos nós culpados, todos, não há um justo, não há um sequer, foi punido ali em Cristo Jesus. Portanto, ó homem, religiosão, santarrão, pensa que é bom, foi para rimar. Portanto, és indesculpável, porque você prega uma coisa, você tem a aparência de uma coisa, mas as tuas obras te denunciam. Os teus pensamentos, a sua ideologia, aquilo que pensa, aquilo que defende, aquilo que proclama,
Não adianta fazer cara de santidade depois, porque a Deus ninguém engana. Bem sabemos, olha só, o apóstolo Paulo neste personagem, és indesculpável, ó homem. Senta aqui, vamos pensar junto. Bem sabemos, olha que interessante, não é legal essa retórica? Criando esse personagem. Vem aqui, vamos conversar. Um tete a tete. Nós dois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ele não julga segundo o santarrão que nos aparece, segundo as aparências, segundo a verdade. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, onde quer que estejamos. Se somos na igreja de um jeito e em casa de outro, ele bem sabe. Se somos na igreja de um jeito, em casa parecido, mas lá no trabalho, longe de todos, outro completamente diferente, ele bem sabe. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós bem sabemos, ó homem, que ele sabe. É impossível, portanto, que a tua religiosidade, que o teu comportamento aparente, possa enganar a Deus, porque o julgamento de Deus é segundo a verdade, é segundo o que Ele vê nas tuas próprias obras, nos teus próprios pensamentos, nas tuas atitudes. Então, é preciso que nós, então, estejamos aqui afinados com o que o apóstolo Paulo está exortando. Estaria eu bancando ou sendo um religioso, um santarrão, alguém cuja aparência é de santidade, mas por dentro o seu interior está podre? Estaria eu ocorrendo no mesmo erro que os judeus? Me achando melhor que os outros, a ponto de dizer, não, eu não vou nem pregar o evangelho, aquele é muito imundo, muito imoral, muito mentiroso, não tem saída, não tem chance. Tal e tal fulano, tal e tal parente, tal e tal amigo, é tão ruim, é tão mal, que eu já está condenado. Ele não merece nem que eu converse com ele. O que a palavra de Deus está nos convidando, está nos chamando. Nós bem sabemos quem somos. Nós bem sabemos quem somos. E o apóstolo Paulo apresenta uma segunda razão pela qual é impossível que a religiosidade engane a Deus. Porque essa tentativa não passa de presunção e de arrogância. A presunção não pode enganá-lo. Ou melhor, é presunção achar que pode enganá-lo. É uma pretensão descabida. Quem pensa que engana a Deus, está enganando a si mesmo. É louco. Versículo 3. Tu, ó homem, que condena o que tais coisas praticam, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Só porque tem aparência? Só porque aprendeu um evangeliquez? Sabe o que é evangeliquez, né? É o linguajar que só o evangélico usa. É benção, ou glória, vou profetizar. Né? A pessoa quer falar um pensamento positivo, dizer, vou profetizar. Como assim? Quer pensar positivo? Pensa. É lícito. Quando nós apresentamos uma petição diante de Deus, é Senhor, tem misericórdia.
eu não sou digno nem de falar contigo. A tua bondade é tão preciosa. Derrama este favor imerecido. Tu és um Deus de amor, rico em misericórdia. Me ajuda, Senhor. Se for da tua vontade, se for para a tua glória, se for para o meu bem. Não podemos ser presunçosos a ponto de acharmos merecedores. A nossa confiança em Deus é que Ele pode, não que Ele tem que fazer, não que Ele tem que dar. O testemunho que ouvimos há pouco, o Senhor pode alcançar, achar, localizar, fazer aparecer? Pode. Eu vou profetizar que vai aparecer. Não. Eu vou pedir a Ele que tenha misericórdia. Tendo Ele misericórdia, para o meu bem e para a sua glória, Ele o faz. E se Ele quiser? E se Ele não fizer, não o diminui. Não o torna mal. Não o torna impotente. Ele tem todo o poder. A minha fé, aliás, se manifesta, se comunica muito mais quando Ele não atende segundo o desejo que eu pedi, e eu digo, bendito seja o Senhor. E contudo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Eu atribuo a Ele a glória porque me deu, porque me abençoou. Eu atribuo a Ele a honra, a glória e o poder, se Ele também quiser tirar. Mesmo que seja o inimigo das nossas almas. O ladrão, o assassino, que tirando algo de nós, estava debaixo da vontade suprema do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ele, haja o que houver, a honra, a glória e o louvor. E quando Ele atende segundo o nosso coração, também Ele é digno de ser louvado, de ser dado testemunho a esse respeito, de ser bendito, por quanto nos tem feito tanto bem, mais do que pedimos, mais do que pensamos e muito mais do que merecemos. Portanto, não é pela nossa santidade, não é pela nossa bondade, mas pela santidade dEle, pela bondade dEle e pela sua misericórdia, é que nós não somos consumidos. É porque Ele nos alcançou, é pela sua graça. A palavra de Deus diz ainda que essa presunção revela desprezo a Ele. Você achar que você merece, você está desprezando, veja aí o versículo 4, desprezas a riqueza da sua bondade. O apóstolo Paulo, ao fazer certas descrições, nos põe a pensar no que é que ele está dizendo. Ele está dizendo não apenas uma bondade, mas uma riqueza tal. A riqueza quer dizer uma bondade abundante, muitíssimo grande, abrangente, maravilhosa, poderosa. Quando nós achamos que é porque merecemos, quando nós julgamos alguém, dizemos, esta pessoa merece o inferno, mas eu não. Nós estamos desprezando a riqueza da bondade de Deus. Estamos desprezando a tolerância. A tolerância é aquele ato de paciência. Quantas vezes eu não mereci que Deus fulminasse, me destruísse imediatamente? Quantas vezes? E Ele olha para mim e diz, o juiz está posto, é o que você merece, mas eu não vou fazer isso ainda. Vou aguardar, esperar,
vou tolerar, até que você chegue ao arrependimento, que você reconheça, que você se humilhe e se curve diante de mim. Não vou acabar com você agora não. Quantas vezes? Agora, diante dos outros, a nossa atitude é punitiva e imediata. Senhor, rogamos, quer que nós vamos lá e façamos umas orações imprecatórias, caia fogo do céu e os destrua? O Senhor Jesus olha para os discípulos: vocês não sabem ainda de que espírito são? O espírito que habita em nós é o espírito da graça, da misericórdia. Não nos permite achar melhor ou achar-se melhor do que a outros, merecedores de tais e tais coisas, mas olhar com olhar de misericórdia de alguém que precisa muitíssimo da graça de Deus. Vamos, pois, anunciar-lhes: arrependam-se. Faça isso com amor, não com arrogância. Porque, caso contrário, nós estaremos desprezando aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus teve por nós, a misericórdia, a bondade, a tolerância, longanimidade, longânimo, paciente. Quanto tempo perdido servindo ao diabo, aos seus anjos, aos seus filhos, na lama, no mundo. Era para ter sido fulminado, não fosse a graça, a bondade e a misericórdia, a tolerância, a longanimidade de Deus. Nós muitas vezes ignoramos, olha aí, finalzinho do versículo 4, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduziu, é quem te conduz ao arrependimento. Não é você que é melhor que ninguém, não sou eu que... Rapaz, de repente eu comecei a pensar melhor. E então decidi. E passei então a servir a Deus de todo o coração. Eu sou bom. Como eu tive um esforço grande. Você está ignorando que a bondade de Deus é quem te conduziu ao arrependimento. E o outro ainda não foi conduzido, porque ainda não chegou o seu momento. Deus ainda não o fez. E se Ele quiser fazer, o fará. Hoje à noite, ok, pode ser. E se Ele não quiser, vamos aguardar. E se for para a semana que vem, ok, Senhor, Tu sabes. Daqui um ano, está bem, Senhor. For até o leito de morte, Ele é quem sabe. Os seus escolhidos, aqueles a quem o Senhor o deu, não se perderá um sequer. Todos serão salvos, alcançados e conduzidos ao arrependimento. Compete-nos pregar o evangelho da salvação. Não de me achar melhor do que ninguém, isso não me compete. Graça, misericórdia, bondade, tolerância, longanimidade, atributos do nosso Deus, que aprove ao Senhor, na sua bondade e misericórdia, compartilhar conosco, e nos exorta e nos manda que assim tenhamos, que assim sejamos, que assim pratiquemos. Não pense, não se ache, não julgue os outros, mas tenha misericórdia, pregue o evangelho, a boa notícia. Se você continuar assim, Deus vai punir. Ele está irado. Arrependa-se. Creia que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por você, por causa desses pecados. Arrependa-se. Tenha amor ao pregar o evangelho. Não é o dedo em riste, de acusação. Não nos cabe.
senão estaremos aqui enquadrados na figura deste homem. Ó homem! Quando você condena alguém, você está condenando a si mesmo. A si mesmo. O apóstolo Paulo, então, nos apresenta uma terceira razão pela qual é impossível que a religiosidade engane a Deus. Sendo Ele o nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo conhece, ao ver este comportamento, ao ver este posicionamento, dessa religiosidade, tem um efeito contrário. Ao invés de agradar a Deus, acumula a ira de Deus sobre a sua vida. Ó homem, ó religioso. Cuidado para não estar acumulando a ira de Deus sobre a tua vida. Versículos de 5 a 8 vai dizer o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e o dia da revelação do justo juiz de Deus. Então, como disse há pouco, o Senhor Jesus veio para salvar e não para julgar, mas virá outra vez, agora para sacramentar o juízo. É momento então do Senhor dizer: todo aquele que creu que Cristo Jesus recebeu a ira de Deus sobre si, tomando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, se fazendo maldição em nosso lugar, recebendo o castigo sobre que era destinado a nós, ele recebeu sobre si. Todo aquele que crê não receberá segunda vez o juízo, a punição, o castigo, porquanto creram que já foram punidos em Cristo. Não é porque creram que são santarrões. Percebe a diferença? Eu mereço salvação? É evidente que não. Mas reconheço que sou pecador. Reconheço que deveria ser punido. Mas Cristo Jesus recebeu a punição no meu lugar. Quando eu penso, às vezes a longa caminhada na vida cristã nos leva a achar que somos dignos, santos, perfeitos. Nem preciso mais de Jesus. Está acumulando a ira de Deus sobre si. É preciso que reconheçamos que somos pecadores humildemente, dia após dia. É preciso lavar os pés, pedir perdão. Não nos compete nos compararmos a outros, e julgá-los e condená-los. Não nos compete. Compete a nós tão somente pregar o evangelho da salvação, tirar de nós esta ira de Deus que foi lançada sobre Cristo, aquilo que merecemos. Senhor, eu sei que sou merecedor da tua ira, mas Jesus levou sobre si. Se ele levou sobre si, se ele foi punido, a ele a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de ser adorado, santificado. Toda a honra, portanto, a ele, não a mim. Todo louvor, toda a glória ao seu santo nome, não a mim. Graça e misericórdia que nos foi dada, que sejam então passada, que seja levada, compartilhado com os demais que tanto necessitam, tal qual eu necessitei ontem. O meu ontem já tem uns 30 anos já. Bendito seja o Senhor. Foi ontem. Então, sendo impossível enganar a Deus, acumula-se ira sobre ele, sobre si. A ira de Deus para o dia do juízo.
e faz a seguinte promessa. O apóstolo Paulo divide então em dois grupos. Aos justos, não aos santarrões. Os justos quem são? Aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Como é que eles foram santificados? Creram que mereciam ser punidos, mas Cristo foi punido no seu lugar e os tornou justos. Os justos receberão vida eterna, versículo 7. Vida eterna, para quem? Para aqueles que procuram fazer o bem, que procuram glória e honra e incorruptibilidade na pessoa de Cristo. Perseveram em andar como ele andou, sabendo que Cristo não é ministro do pecado, que ele fez isto para nos santificar, que devemos andar em santidade, até que nós alcancemos um dia a estatura do varão, andar imitando a ele, glorificando o seu nome, para que, ao verem o nosso santo procedimento, busquem encontrar o caminho, busquem o conhecimento. Por que você é assim? Por que você é diferente? Por que você age dessa forma? Um reconhecimento de Cristo em mim, de Cristo na tua vida, para que ele seja glorificado. Estes receberão vida eterna, perseverando em fazer o bem, procuram a glória e a honra e a incorruptibilidade. Viver uma vida realmente santa, não de aparência, não de boca, mas de fato e de verdade. Aos injustos, versículo 8, a ira e a indignação, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, que não temem a Deus, embora percebam que ele se revelou na consciência, se revelou na natureza, se revelou na palavra, se revelou na igreja, onde ouviram e aprenderam, onde leram, Jesus Cristo é o Senhor, mas não o reconheceram como tal. Fizeram dele um ídolo menor, alguém que poderia ser manipulado, um gêniozinho da lâmpada, um deusinho menor, que atendesse às suas vontades, os seus desejos carnais. A estes, ira e indignação, não importa quão religiosos sejam, e não importa qual nação pertence. Então, conclusão, o que nos ensina este trecho da palavra de Deus, da Escritura. Quem é este homem imaginário? Ele não pertence especificamente a nenhuma nação. Não pertence a uma religião específica. Não pertence a uma denominação, a uma determinada igreja. Pode ser qualquer um de nós, onde quer que estejamos. Deus não faz acepção de pessoas, nem de igrejas, nem de países, nem de lugar. A igreja verdadeira, a igreja dos salvos, dos santos, pode estar em toda a terra, toda a tribo, língua e nação. Não nos julguemos melhor do que ninguém, enquanto igreja ou enquanto qualquer que seja a nacionalidade. Deus não faz acepção de pessoas. Diz o versículo 9, tribulação e angústia virão sobre qualquer alma, qualquer homem que faz o mal, que age mal, que pensa que está enganando, quer seja judeu, quer seja religioso, quer seja grego, quer seja filósofo ou ateu, não importa. Todos haverão de receber a justa ira de Deus.
Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, quer seja também judeu, quer seja grego. Qual seja a sua igreja, a sua denominação, onde você está confiando, onde você está pondo a fiança da sua vida. Recomenda-se em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Já que todos pecaram, que todos carecem da sua bondade e misericórdia, é com isto que devemos contar. Quanto a nós, e também para o próximo, é o que devemos desejar. O que você deseja para o seu próximo, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, para a sua filha, o que você deseja? Devemos desejar Cristo nos seus corações. Pregar, anunciar, faça o que for preciso, o que for possível. Pregue, quer a tempo, quer fora de tempo. Anuncie. Ensine a ele a confiar tão somente em Jesus. Ele foi punido por nossos pecados. Irmãos queridos, anunciar o Evangelho é nosso dever, é nossa missão. O Evangelho, a pregação da palavra no Espírito Santo tem poder para transformar as pessoas. Não me compete transformar ninguém, me compete pregar o Evangelho do amor e da transformação. A aplicação, o que devemos nós fazer, irmãos, paremos de julgar para não ser julgados. Diz o Senhor Jesus que à medida com que nós julgarmos o outro, esta também será a régua para sermos também medidos, julgados. Não sejamos arrogantes, se achando merecedores, mas a graça é um favor imerecido. Reconheçamos a bondade de Deus para conosco e andemos também em bondade para com nossos irmãos, com o nosso próximo. O Senhor vai fazer a obra e alcançar aqueles a quem Ele elegeu. Vai buscar, como o pastor que busca as ovelhas. Quando se perde, ele deixa as 99 no campo, na igreja ou no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. O Senhor o fará. O Senhor o fará. E nós devemos ser seus instrumentos. Não de forma arrogante, mas de forma humilde, com gratidão pelo que Ele já fez por nós. Vamos consagrar ao Senhor nossa vida. Quem sabe nós estejamos nos identificando até um pouco como este homem, que a palavra de Deus em Diatribes, criou esse personagem, nos colocando ali, nos envolvendo. Quem és tu, ó homem? O que você pensa que está fazendo? O Senhor quer fazer uma obra na tua vida e através da tua vida. Consagra a Ele a sua vida, nesse instante. O cântico que vai ser conduzido vai nos ajudar nessa consagração, mas não deixe de fazer a sua oração sincera, respondendo ao Senhor a palavra que Ele fala conosco nesta noite.